E aí, pessoal, tudo bem? Vamos para mais um vídeo semanal, vídeo pré-aula nosso? A ideia desse vídeo de hoje é só resolver alguns novos exercícios sobre cálculo de potências em circuitos trifásicos, mantendo o mesmo assunto de trabalho da semana passada, né? Eu selecionei aqui 5 exercícios para a gente poder discutir um pouquinho e tentar gerar dúvidas em vocês. Vamos lá? Então, no primeiro desses exercícios, temos como informação no enunciado, ou como informações, né, a potência aparente de uma carga equilibrada conectada em estrela, conhecendo também a tensão de linha e o ângulo das impedâncias dessa carga. Como a pergunta é determine a impedância, o pedido é determine a impedância da carga, a gente só precisa agora determinar o módulo, porque o ângulo já está ali. Bom, com essas informações do enunciado, acredito que vocês se lembrem que nós fizemos já na semana passada algumas aplicações desse tipo, que a gente pode utilizar aqui também aquela equação para cálculo de potência através das grandezas de linha, ok? A gente pode inclusive escolher a equação da potência ativa, reativa, aparente, ou até usar a equação que utiliza grandezas de fase. Eu escolhi usarmos a equação da potência aparente em função das grandezas de linha, substituir a potência aparente total, substituir também a tensão de linha para a gente poder calcular a corrente, que dá aproximadamente 10 amperes, e bem aproximado mesmo, bem pertinho dos 10 amperes. Como a carga está em estrela, a gente sabe que essa corrente de linha também é corrente de fase, ok? Não podemos ter mais dúvida nisso aí. Na sequência, então, usando a lei de Ohm, com a tensão conhecida, com a corrente conhecida, a gente consegue calcular o módulo da impedância de maneira muito direta. Tensão de fase por corrente de fase, encontrando aproximadamente 12 ohms. Com o ângulo que foi fornecido no enunciado, completamos a resposta com a impedância de 12 e 25 graus, né? Tranquilo por enquanto? Podemos ir em frente então, porque esse foi muito tranquilo. Então, estava muito fácil o primeiro, e quando mais de uma carga trifásica for alimentada pela mesma fonte? Vamos ver nesse segundo exemplo, então, um caso com 3 cargas, conforme essa descrição que está aí no slide. Além das características de potência de cada uma delas, o enunciado também fornece a tensão que as cargas estão conectadas e também a frequência do sistema. Se a gente vai usar tudo isso ou não é outra história, tá? A minha sugestão, gente, para a solução desse tipo de problema, e eu digo esse tipo de problema, que é um caso onde a gente não tem interesse nos fasores de tensão e corrente. O nosso interesse principal é potência, né? Então, a minha sugestão para esse estilo de problema é que a gente tente resolver em termos de potência até onde a gente puder. Vamos tratar potência, vamos manipular potência. Esquece dos fasores até onde isso for possível. Aí, para trabalhar com potências, vai da preferência de cada um. Tem gente que prefere trabalhar com potência ativa separada da reativa, tem gente que prefere já trabalhar com a potência complexa de uma vez. Vai realmente da preferência de cada um, né? A gente vai ver aqui algumas formas da gente trabalhar aqui. Com certeza, eu afirmo para vocês que calcular os fasores de tensão e corrente em cada uma das cargas e somando, como a gente fazia quando eram conhecidas as impedâncias e tensões para a gente calcular a corrente, nossa, vai ser um cenário muito mais complicado do que esse tratando sobre potência, tá bem? Muito mais trabalhoso. Então vamos tentar resolver por potência. Eu vou pegar esses valores do enunciado e só abrir as informações para montar os triângulos de potências de cada carga, ok? Temos essas 3 situações de potência complexa da carga 1, da carga 2 e da carga 3.
É importante a gente observar que nesse enunciado estava dito que as cargas 1 e 3 têm o fator de potência em atraso, portanto são indutivas, ângulo positivo, e a carga 2 é capacitiva com seu fator de potência em avanço, um ângulo negativo. Usando a potência complexa de cada carga, a gente sabe que a fonte precisa fornecer uma potência igual à soma de todas essas três para que todas elas sejam atendidas, ok? Aqui as nossas cargas estão em paralelo, mas no boiler tem uma explicação bem bacana no capítulo de potências em circuitos de corrente alternada, ainda monofásicos, né? Que diz que não interessa para a fonte se as cargas estão em paralelo, estão em série, ela vai sempre precisar fornecer a soma de todas as potências, de todos os componentes que estão aí à frente, sendo alimentadas por elas, ok? Por ela. Então, a gente fica aqui com essa soma das três potências complexas, partes reais de cada uma daquelas potências complexas das três cargas, partes imaginárias, respectivamente potência ativa e reativa de cada uma das três cargas iniciais, dando aí um pouco mais de 30 kVA, divididos em 14 kVA reativos e quase 30 kW, ok? Dando aí 25 graus e pouquinho de ângulo da nossa potência complexa lá no final. Esse ângulo da potência complexa é exatamente a informação que foi pedida no enunciado. Acabamos nem olhando direito, mas está pedindo determine o fator de potência na fonte. Descobrir uma potência complexa na fonte, então automaticamente a gente está no caminho de determinar o fator de potência visto pela fonte, que nada mais é do que a razão entre a potência ativa e a potência aparente vistas pela fonte, que nessas situações de sinais plenamente senoidais ou cossenoidais, né, sinais de uma única frequência, pode ser dado também pelo cosseno desse ângulo da potência aparente, portanto 0,9058 em atraso, é um ângulo indutivo, ok? Vamos em diante então. Nesse terceiro, a gente vê uma situação muito semelhante ao anterior, porém, aqui são conhecidas duas cargas, temos uma terceira carga desconhecida, então foi escondido da gente, foram escondidas as características dessa terceira carga, mas como acréscimo foi dado no enunciado o triângulo de potências total desse conjunto de cargas. Está aqui, ó, potência complexa total na carga, 60 com ângulo 0 kVA, potência complexa com módulo e ângulo, certo? Então eu vou seguir aqui um procedimento muito parecido com o anterior, onde nós encontramos as potências complexas de cada carga, aqui nesse caso duas cargas conhecidas só, a terceira ainda não sabemos, e vamos utilizar essas potências complexas e mais a potência total para montar exatamente a mesma conta do exercício anterior. A diferença é que agora nós temos o resultado e não temos uma das componentes. Rapidamente, né, a gente chega ao conhecimento dessa terceira carga, que para dar 60 kW, eu preciso de mais 12 para completar esses 60, e para que eu zere a potência reativa total, 18 de potência reativa indutiva e 32 de potência capacitiva, eu preciso de 14 de potência indutiva para inteirar isso aí e zerar a componente imaginária da potência complexa. Ok? Situação parecida com a anterior, tratada de forma muito parecida, sem complicação. Vamos em diante. No quarto caso, que foi aqui escolhido por mim, tem também uma situação de duas cargas alimentadas pela mesma fonte, sendo que cada uma
tem suas informações fornecidas de jeitos diferentes. A primeira tem impedâncias conhecidas, 8 mais J6 por fase, né? Já acostumamos com esse símbolozinho por fase. E a segunda tem uma potência complexa em uma das fases, olha que interessante, em uma das fases é conhecida. Precisamos então, mais uma vez, encontrar a potência complexa total fornecida pela fonte para esse conjunto de duas cargas trifásicas. Começando pela primeira carga, que a gente conhece as impedâncias, vamos calcular as potências, começando pelo cálculo das correntes, né? Eu tenho tensão lá do enunciado, tenho as impedâncias, vou calcular a corrente. Então, aplicamos aí rapidamente a lei de Ohm, com VAN dividido pela impedância, a carga está em estrela, como dito lá no enunciado, e esse resultado da corrente é utilizado logo na sequência para a gente calcular a potência complexa consumida por cada impedância da carga 1. Beleza? Então, componente real, módulo da tensão, módulo da corrente, cosseno do ângulo, componente imaginária, tensão corrente, seno do ângulo, está aí na forma, tanto na forma retangular quanto polar, essa potência complexa. Vocês já conhecem, né, essas equações, não vou ficar gastando nosso tempo aqui. Para continuar, a gente sabe que as impedâncias são iguais em todas as três fases da carga 1, né? Aliás, a carga 2 também é equilibrada, como dito lá no enunciado. Então, podemos multiplicar essa potência complexa da fase A por 3 para obter a potência trifásica, a potência total da carga 1, chegando, enfim, a 1440 volt-ampere de cada fase, dando 4.320 agora no trifásico, tá? Na sequência, para a carga 2, como a gente já conhece a potência da fase A, basta multiplicar também por 3 para obter a potência complexa trifásica dessa carga equilibrada. Certo? Então, potência complexa da carga 1 e da carga 2, as duas potências já obtidas, conforme feito nos casos anteriores. Somamos essas duas potências, parte real com parte real, parte imaginária com parte imaginária, para conhecer a potência complexa total fornecida pela fonte. Tudo bem? Então, fazendo pela complexa ou separando parte real de parte imaginária e tratando separadamente, o resultado seria exatamente o mesmo. Vamos em frente. Para terminar, eu trouxe aqui esse caso que eu só comentei com vocês durante o encontro síncrono da semana passada, mas acabei não resolvendo, né? Temos um cenário construído aí para um problema semelhante aos anteriores, mas o cenário talvez motive a gente a uma dedicação um pouquinho maior, né? Aqui a gente tem um edifício, um prédio que recebe energia da concessionária em 4.160 volts, ou 4,16 kV, né? Possui 3 cargas equilibradas descritas aí, e na sequência o enunciado traz também a informação que os condutores que alimentam esse prédio possuem uma impedância com valores conhecidos em ohms por quilômetro ali, né? 1,06 mais J 0,49. O problema é bem aderente à realidade de operação de distribuidora de energia, enfim, grandes sistemas industriais também passam por isso. Aqui a gente precisa encontrar o valor da tensão da fonte necessário para a gente manter os 4.160 volts na entrada do edifício. Vamos ver como é que fica isso aqui? Com as informações das cargas, adivinha o que eu vou fazer? Claro que eu vou trabalhar do mesmo jeito que eu fiz nos anteriores, né? Vamos calcular a potência complexa de cada carga para, na sequência, poder somar e obter a potência total desse conjunto. Desse jeito, carga 1, tranquilo, 500 com fator de potência
indutivo, carga 2, 75 com fator de potência de 0, olha que carga bacana, carga puramente capacitiva. Com as informações do fator de potência, a gente só precisou, nessas duas situações, encontrar o ângulo referente a esse fator de potência, ok? Finalmente, na carga 3, sendo uma resistência em paralelo com uma reatância indutiva, a gente pode calcular as potências usando relações derivadas da lei de Ohm, né? Tensão ao quadrado dividido pelo valor da impedância do componente, aqui nós temos dois componentes, um resistivo e um reativo indutivo. A gente pode fazer tensão ao quadrado pela impedância que encontraremos a potência consumida por esse componente. Uma primeira parte de potência ativa associada aos 150 ohms de resistência e a segunda parte reativa associada aos 225 ohms de reatância. Então, usamos a tensão fase neutro, né? Pegamos 4,16 do enunciado, dividimos por raiz de 3 para poder elevar ao quadrado, porque a gente sabe que essa carga está em estrela, como está colocado aqui no enunciado, ok? Bom, sendo assim, também utilizei a multiplicação por 3, porque essa conta de potência é feita para cada elemento de cada fase. Nós temos 3 fases iguais, 3 fases equilibradas, que vão permitir a gente chegar com essa multiplicação em quase 140 kVA de potência aparente com 33,69 graus de ângulo. Conhecendo então todas as potências complexas das cargas, a gente soma tudo, chega na potência total consumida por esse conjunto de 3 cargas trifásicas equilibradas, ok? Chegamos até aqui num cenário muito parecido com o dos problemas anteriores. Aí, com essa informação da potência complexa total, como nós fizemos no primeiro exercício de hoje, eu vou calcular a corrente que precisa ser fornecida pela concessionária para esse edifício, usando exatamente a mesma fórmula com os 4.160 volts, ok? Para que isso? Bom, para que depois de conhecida a corrente eu consiga conhecer a potência dissipada em cada um dos condutores de linha. R, resistência do condutor dada pela quilometragem vezes a resistência por quilômetro, mesma coisa a reatância por quilômetro vezes o comprimento de 8 km. R vezes I ao quadrado, X vezes I ao quadrado, dando as duas potências. Temos 3 linhas, 3 condutores, multiplico por 3 e chego na potência complexa consumida, dissipada na linha, certo? Tá aí, ó, quase 800 kVA quando a gente soma as cargas, o conjunto de cargas, com a potência dissipada na linha, sendo a potência total, a potência complexa necessária que a fonte precisa fornecer para alimentar esse conjunto aí, né, de linha mais cargas. E agora? Temos também a corrente que ela fornece, não temos? Aqui, ó, a corrente de 83 e pouco foi a corrente calculada agora há pouquinho como a corrente necessária para a fonte. E aí? Usando então a mesma equação usada lá na carga para descobrir a corrente quando a tensão era conhecida, agora a gente repete, só que a gente conhece potência e corrente e precisa calcular a tensão, fazendo com que a gente encontre pouco mais de 5,5 kV de tensão de linha necessárias para que a gente tenha 4,16 kV lá na nossa fonte, ok? Um aumento significativo aí na tensão. Com esses 5 probleminhas, eu cumpro o nosso compromisso semanal de postagem de novos vídeos, fico aguardando vocês para que tragam suas dúvidas.
no fórum, por e-mail, aguardando para discussão ao vivo no encontro síncrono da quinta-feira, vocês que mandam, ok? Um abraço para todo mundo e até lá!